Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Direito Tipificado. Eu sou o Cássio e hoje a gente vai falar sobre: será que eu já perdi alguma ação? Às vezes a gente está assistindo aquela série, Suits, How to Get Away with Murder, Law and Order, e aí a gente vê aqueles advogados fodões que chegam lá e parece Deus andando no meio do tribunal, invade as audiências no último segundo, grita com o juiz, sabe, essas coisas. Então, o Harvey Specter, que nunca perdeu uma ação. Então, isso não existe. Desculpa te desiludir, mas isso não existe. Por quê? Na nossa profissão, a gente corre muito risco. E não é risco de vida. É risco que a gente não sabe o que vai acontecer na ação, no decorrer do processo. Porque, no fim das contas, quem decide é o juiz. Claro, baseado nas provas, no que você argumentou. Mas quem decide é o juiz. E a gente nunca sabe o que ele vai decidir. E também, a gente não sabe se o cliente realmente está falando a verdade, se o cliente não está escondendo nada, se o cliente não mentiu para você. Porque às vezes você pode entrar com um processo, aí lá na frente o réu demonstra que o seu cliente realmente estava errado e que não tinha direito. E aí você perde a ação. Claro, tem muitos advogados que são competentes, que têm muita fama, mas acredite, esses caras começaram da mesma forma que eu e da mesma forma que você deve estar começando. Já perderam muito, porque querendo ou não, a gente aprende na perda. Isso é a verdade. Por isso até eu acho que não é bom você ser um advogado clínico geral. Você querer pegar causas cíveis, criminais, empresarial, tributário, penal, todas as áreas, todas ao mesmo tempo. Não funciona bem assim. Claro que dá pra você fazer isso, né? Dá pra você ser, digamos assim, mediano em cada uma. Mas o ideal é que você tenha uma especialidade. E até duas dá pra fazer, duas que sejam afins, por exemplo, civil e empresarial, civil e consumidor. Eu tô dando os meus exemplos porque eu sou advogado civil, então é mais fácil pra mim. Então assim, o que a gente assiste nas séries, vamos usar como exemplo o Suits, que o Harvey vai lá, ele paga jantar pros clientes, ele praticamente rouba clientes de outros advogados. Ele vai lá, diz pro cliente que o advogado dele é ruim, faz alguma trapaça lá e conquista o cliente. Não é bem assim, até porque o Estatuto da OAB não permite. Acho até que o pessoal da OAB devia assistir Suits para aprender a relaxar as coisas pra gente. Mas enfim, a advocacia praticada nos Estados Unidos é muito diferente da advocacia praticada aqui no Brasil. Em compensação, se tornar advogado nos Estados Unidos é mais difícil do que se tornar advogado no Brasil. Acredite, eu sei que o exame da ordem é muito difícil. Lá, você faz uma faculdade de 3 anos, uma faculdade genérica. Eles até têm um tipo de curso que você faz, por exemplo, ciências penais. E aí você vira um advogado em penal. Só penal, e você só pode atuar em processos penais. Eu não sei muito bem como funciona isso a fundo, mas você faz esses 3 anos depois que você se aplica para a faculdade de Direito. Então o Direito lá é mais uma pós-graduação, não é um curso igual aqui no Brasil. Então assim, o que a gente vê nas séries não é bem o que é retratado na realidade, até por serem países diferentes, né? Mas levando em consideração que já vi em novela que nada é seguido à risca também. É ficção, gente, é feito pra ser legal. Eu não tô dizendo que é chato, é muito legal, eu adoro o que eu faço. Com certeza vocês vão adorar também. O que eu tô dizendo não é aquilo, não é daquele jeito. Você vai perder alguns processos, aí o cliente vai botar a culpa em você, vai ameaçar te denunciar pra OAB. Tem uns até que denunciam. E aí a OAB até chega a investigar, mas vê que realmente o processo era temerário, o cliente perdeu porque realmente não tinha direito. Claro que se você fizer tudo certinho, né? Você tem que ter atuado certo, você ter um contrato assinado, a procuração e tudo mais, enfim. Inclusive, tem uma coisa que muita gente já me perguntou, que é a questão do protesto, que assiste na série que do nada o réu, alguém tá dando um depoimento, aí o advogado levanta e fala, protesto. Isso não existe aqui no Brasil. Eu, pelo menos, nunca vi. Já assisti muitas audiências. Assim, existe. Dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso? Mas ninguém faz. Por quê? Nos Estados Unidos, a legislação, digamos que ela não abre tanta margem para recurso como a do Brasil faz. Lá eles têm que fazer o protesto na hora. O protesto lá funciona como uma contestação. O advogado quer contestar o que a testemunha, o que o outro advogado está fazendo. Isso precisa ser feito na hora lá, para constar na audiência de que foi feito.
Aqui no Brasil não é utilizado tanto isso. Por quê? Porque sempre que tem uma audiência ou tem um despacho ou alguma coisa, abre-se prazo para você se manifestar, você é advogado. E mesmo em audiência, quando tem audiência para ouvir testemunhas, a não ser que seja uma audiência muito específica, normalmente casos penais que precisa ser feita sustentação oral na hora, no trabalhista é feito muito essa parte oral. Mas assim, é muito difícil porque sempre que tem audiência, você não precisa fazer constar, porque vai abrir prazo para você se manifestar se quiser. Então no Brasil as coisas são muito mais formais, muito mais escrito. Nos Estados Unidos é mais prático lá, tá acontecendo a audiência, a testemunha fala alguma coisa que o advogado não concordou, ele levanta e fala protesto. E argumenta ali na hora, né? Eles falam muito, o advogado está testemunhando. É como se fosse uma petição de uma linha ali. Aqui no Brasil é tudo feito por petição, lá é mais a oralidade. Outra diferença bem grande que tem da atuação do advogado nos Estados Unidos é na questão do tribunal do júri. Que lá pode ser feito júri em qualquer tipo de caso. Empresarial, civil, penal. Quando aqui é só para crimes contra a vida, lá é em qualquer tipo de crime. Lá o jus postulandi, que é quando a própria pessoa pode entrar com o processo por ela mesma, sem advogado, é feita de forma mais facilitada, digamos assim. Lá nos Estados Unidos eles usam o que a gente chama de common law. Existe o common law e o civil law. O civil law é o que a gente usa no Brasil. É você seguir as leis à risca. Por isso que existe Código Civil, Código Penal, Processo Penal, Tributário e assim vai. Lá os processos são muito baseados em outros processos. Por isso que às vezes você está assistindo e o advogado leva um monte de processos para usar como base no processo que ele está entrando. Porque as audiências, os processos, as demandas são baseadas em processos anteriores. Aqui no Brasil, os processos são baseados na lei. Por isso que tem o Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, que dita as regras de como entrar com o processo, o que pode fazer, o que não pode e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente usa um sistema parecido quando se trata das jurisprudências, que nascem de julgados de outros processos. Aí se tornam jurisprudências, se tornam súmulas. Às vezes podemos usar processos como analogia também. Quando a lei é omissa, aí é permitido usar analogia, usar doutrina, para poder argumentar, né? Então assim, gente, uma dica boa que eu posso passar é você, e é uma dica óbvia, é você não dizer para o cliente que a causa é ganha. Nunca diga isso, nunca faça isso. Por quê? Porque o cliente vai ficar com isso na cabeça. E quando ele perder, é em cima de você que ele vai. Outra coisa boa de se fazer é uma folha de atendimento. Faz uma folha de atendimento, nome do cliente, o CPF, os dados deles todos. Conta a história, imprime, entrega para o cliente, diz para ele, leia. Aí ele vai ler. O senhor concorda com tudo? Sim. Assina para mim? E o cliente assina. Pronto. Só com isso você já está assegurado de qualquer coisa. O dia que o cliente vier e disser, te denunciar, aconteceu alguma coisa, disser que você mentiu, você apresenta a folha de atendimento e fala, o senhor assinou, concordou com os termos, não tem nada de errado. É uma proteção para você, advogado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse era só um vídeo de curiosidades, de tirar também algumas dúvidas de como acontecem as coisas, a diferença da vida real para séries. Nem tudo é igual, né? Mas assim, a sensação de vitória, você ganhar um processo, você ver um cliente satisfeito, isso é idêntico. Realmente, porque assim, a nossa profissão é feita para ajudar pessoas. Em algumas ocasiões melhorar a vida da pessoa, em algumas ocasiões só para manter do jeito que tá. Você vê um cliente satisfeito, cara, você conquista uma vida para sempre, né? O cliente fica assim, além de trazer outros clientes, que te rende mais processo, marketing, dinheiro, né? Importante. Também te faz sentir bem. É bom pro bem-estar nosso, psicológico, tanto do advogado quanto da pessoa que ajuda. Se você curtiu o vídeo, deixa um comentário, deixa o like que ajuda, compartilha com seus colegas advogados, com o seu parente advogado. A gente se vê na próxima.